a experiência de Mendel. Vamos olhar a demonstração da experiência de Mendel. Então vamos lá. Nós temos então a geração parental, onde eu tenho plantas amarelas e verdes. Ao cruzar a geração parental, eu vou obter a geração F1. A geração F1, então, resulta do cruzamento da geração parental amarela e verde, F1, e o autocruzamento da F1, obtendo-se, então, F2. Vamos observar. Eu tenho aqui, ó, 2 genes dominantes, 2 genes recessivos, cada indivíduo cedeu um gene para o seu descendente, como eles são da mesma geração, apresentam a mesma formação genética, e eles continuam cedendo, cada um deles, um gene. Observe, gene dominante, planta amarela. Gene dominante, gene recessivo, planta amarela. Gene dominante, gene recessivo, planta amarela. Gene recessivo, planta verde. Então, a proporção de aparecimento em F2 de indivíduos amarelos e verdes é de 3:1. Como Mendel estudou uma característica, nós dizemos que o estudo foi do monohibridismo, uma característica. E o monohibridismo se caracteriza por apresentar em F2 a proporção de 3:1. Mas veja bem, como essa planta cedeu apenas um, como essa planta cedeu apenas um? Isso a meiose explica pra gente. Só que existe uma maneira prática de nós fazermos este cruzamento, que é através do chamado quadro de Punnett. O quadro de Punnett, então, é um joguinho da velha, onde na coluna horizontal nós temos os gametas de um indivíduo, na coluna vertical os gametas do outro indivíduo. E a interseção dessas linhas vai nos dar o resultado do cruzamento. Então é uma maneira prática de se verificar a descendência em F2. Gametas em cima, gametas embaixo, cruzando, você tem o resultado. Vamos estudar agora as bases da segregação de gametas, ou seja, como eles se formam para que a experiência de Mendel desse certo. Vamos acompanhar. A primeira divisão meiótica, lembra que meiose tem 2 partes, a primeira e a segunda. Então vamos acompanhar a primeira divisão. Eu tenho lá um par de cromossomos homólogos de uma célula somática, mostrando lá, ó, os genes alelos, ocupando a mesma posição no par homólogo. Esta célula vai duplicar os seus cromossomos para que a meiose possa ter início. Então, cada cromossomo foi duplicado. Então, cada cromossomo agora possui 2 cromátides. Bem, a partir desse momento, vai haver uma migração. Cada cromátide duplicada vai se deslocar formando 2 células. Então, observa, ó, eu tenho uma, duplicou, começou a divisão. Esta célula, então, vai se dividir ao meio. Eu aqui tinha 2 cromossomos, eu agora tenho um cromossomo em cada célula. Fechamos, então, a primeira divisão meiótica, onde os cromossomos continuam duplicados. Vai entrar agora a segunda divisão meiótica. Na segunda divisão meiótica, cada célula dessa vai separar as suas cromátides, originando, então, 4 gametas. Lembra, nós começamos com 1, geramos 2, e agora, cada cromátide dessa vai se separar. Ela se separa, e cada célula dessa agora vai se dividir ao meio, fechando, então, a chamada segunda divisão meiótica. Então, observemos. Eu tenho a final da primeira divisão, a separação das cromátides e agora a formação de 4 gametas. 1, 2, 3, 4. Cada gameta agora carrega apenas um gene. É justamente por causa desta segregação que aconteceu na formação dos gametas que o cruzamento de Mendel é possível. Por quê? Porque cada gameta desse é capaz de gerar um descendente. Pode entrar um gameta com Vzão, pode entrar um gameta com Vzinho. Imagine que eu tenho uma planta com esta configuração e outra com a mesma configuração. Se entrar o Vzão com o Vzinho, eu tenho uma planta amarela.
Se entrar o vizinho de uma planta com o vizinho da outra planta, eu tenho uma planta verde. Então, a lei de Mendel é válida porque o processo meiótico acaba gerando gametas isolados, ou seja, cada gameta carrega apenas um gene para cada característica. Após o estudo de uma característica, Mendel começou a estudar duas características simultâneas, o que nós chamamos de dihibridismo. Então, uma característica monohibridismo, duas características dihibridismo. E vamos seguir o mesmo raciocínio. Vamos pegar a característica cor e vamos pegar a característica aspecto. A ervilha apresenta dois padrões de coloração, amarelo e verde, como nós já vimos. E apresenta dois aspectos da semente. Ela pode ser lisa, ela pode ser rugosa. Então, Mendel começou a observar o que acontecia quando a planta era amarela e lisa e era cruzada com uma planta verde rugosa. Lembre-se que a geração P é uma geração pura. Vamos observar. Eu tenho aqui uma planta amarela lisa, geração P, com uma planta verde rugosa. Ao cruzar e gerar F1, ele obteve plantas amarelas e lisas. Ao cruzar F1, ele vai obter em F2 uma gama de combinações. Por quê? Porque, observe, durante o processo de formação dos gametas, lembra da meiose? Cada par desse aqui está em um par de cromossomos homólogos. Então, a planta tem aqui, no nosso exemplo, dois pares. Durante o processo de segregação, a gente não sabe para que lado vai cada filamento. Então, observe, nesse nosso primeiro gameta, veio o filamento carregando o Vzão, veio o filamento carregando o Rzão. No segundo gameta, veio o filamento carregando o Vzão, veio o filamento carregando o Rzinho. Terceiro gameta, veio o filamento carregando o Vzinho, veio o filamento carregando o Rzão. Quarto gameta, veio o filamento com o Vzinho, veio o filamento com o Rzinho. Se você atentar para os gametas, cada gameta está carregando apenas um gene para cada característica. A partir daí, Mendel fecundou as duas plantas, obtendo então em F2 uma proporção muito maior. Por quê? Porque nós estamos agora observando duas características simultâneas. Vamos olhar a proporção de F2. Gametas de uma planta, gametas de outra planta. Então, esse resultado aqui é o cruzamento desses dois. Esse resultado aqui é o cruzamento desses dois. E assim sucessivamente. Obtendo, então, um quadro com 16 combinações possíveis. Essas 16 combinações são oriundas do cruzamento de 4 gametas de uma planta com 4 gametas de outra planta. A partir daí, Mendel começou a verificar o que cada cruzamento desse, cada descendência dessa representava. E aí começou a ver quantas plantas nasceram dessa descendência tendo a característica amarela e sendo lisa simultaneamente. Se nós contarmos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Em 16 combinações, 9 apresenta a característica amarela e são lisas. Bom, vamos manter a cor amarela agora e vamos trocar o aspecto de liso para rugoso. Então, em 16 combinações, 3 apresentam a cor amarela e o aspecto rugoso. Agora, vamos trocar a cor verde e o aspecto liso. Em 16 combinações, 3 apresentam a cor verde com aspecto liso. E uma, nas 16 combinações, apresenta as duas características ditas o quê? Recessivas, a cor verde e o aspecto rugoso. Se nós atentarmos aqui para um detalhe, as proporções obtidas em F2, em dihibridismo, é 9, 3, 3, 1. Você lembra da proporção do monohibridismo, que era 3 para 1?
Essa proporção agora passa a ser 9, 3, 3, 1. Acontece o seguinte, Mendel já tinha dito, na primeira lei, que os gametas segregavam independentes. A partir dessa experiência, Mendel elaborou a sua segunda lei, que seria a lei da segregação independente. Segunda lei de Mendel, ou lei da segregação independente. Os fatores para duas ou mais características segregam-se no híbrido, sendo distribuído de maneira independente para os gametas. Como as características não dependem, vamos estudá-las de maneira isolada. Vamos olhar então a primeira característica, a cor. Está lembrado? Verde e amarelo. Então vamos lá. Eu tenho a planta amarela com a planta verde, puras, geração P, cruzando e obtendo em F1 plantas amarelas, sendo elas heterozigotas, como nós chamamos modernamente, ou híbrida, como o Mendel chamava. Vamos cruzar agora F1. Autofecundando F1, amarelo vezes amarelo, vamos obter em F2 a seguinte proporção. Ó, amarelo, 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 3 amarelas, o que significa 3 amarelas em 4 possibilidades, ou 75%, e uma verde. Uma em 4 possibilidades, ou 25%. Então a proporção de amarelo e verde está em 3/4 para amarelo, 1/4 para verde. Vamos olhar agora o aspecto, a segunda característica. Vamos calcular a segunda. Olha lá. Planta lisa, pura, rugosa, pura. Cruzando a geração parental, vamos obter em F1 a planta lisa, sendo ela o quê? Heterozigota ou híbrida, como o Mendel chamava. Agora, vamos autofecundar F1 e vamos obter em F2 1, 2, 3 plantas lisas em 4 possibilidades, ou 75%, e uma planta rugosa em 4 possibilidades, ou 25%. Então, repara que eu tenho agora as probabilidades de cor, as probabilidades de aspecto. Acontece que, matematicamente falando, existe o que nós chamamos de regra do E. E o que é a regra do E? A matemática diz que quando se calcula a probabilidade simultânea de 2 ou mais eventos, basta que nós multipliquemos as probabilidades isoladas. Então vamos ver, vamos pegar aspecto cor e aspecto da planta. Vamos ver amarelo vezes lisa. Qual é a probabilidade da planta ser amarela? Nós já vimos que era o quê? A planta amarelo lisa. A probabilidade de ser amarelo é 3/4. A probabilidade de ser lisa é 3/4. E a probabilidade dela ser amarela e lisa simultaneamente é 9/16. Repara que esta continha aqui é exatamente igual quando nós trabalhamos com as características simultaneamente. Agora vamos ver uma planta amarelo rugosa. Probabilidade de ser amarelo, 3/4. Probabilidade de ser rugosa, 1/4. Probabilidade total dela ser amarela e rugosa, 3/16. Agora vamos trocar a cor. Vamos pegar uma planta que seja verde e tem um aspecto liso. Probabilidade de ser verde, 1/4. Probabilidade de ser lisa, 3/4. A probabilidade dela ser verde e lisa simultaneamente, 3/16. E a probabilidade de uma planta ser verde e rugosa, eu tenho para o verde, 1/4. Eu tenho para o rugoso, 1/4. A planta verde e rugosa teria uma probabilidade de 1/16. Então, observa que trabalhar com as características simultaneamente ou trabalhar com elas de maneira isolada, o nosso resultado vai ser o mesmo. Isto por quê? Porque a lei da segregação independente é válida. A segunda lei de Mendel é válida. Se ela não fosse, eu jamais poderia desvincular uma característica da outra. Trabalhar com 2 ou mais características simultaneamente é chamado de polihibridismo. E no polihibridismo, o raciocínio continua sendo o mesmo. Vamos observar a formação dos gametas.